Jesus está aqui. Vocês estão felizes? Não, vocês estão felizes ou vocês estão sendo obrigados a responderem isso várias vezes durante o culto? Vocês estão felizes? Eu estou no hype. Eu vou só pedir um negócio para vocês. Se você já sentou perto de mim durante qualquer coisa, até mesmo aula na faculdade, eu sou uma pessoa que conversa com a pessoa que está falando. E eu queria te pedir, por favor assim, espirra, tosse, só não levanta e vai embora, mas faz alguma coisa durante o sermão só para lembrar que você está aí, combinado? Senão eu esqueço que você está aí, que eu sou assim, a luz aqui atrapalha, aí eu vou ficar falando para mim. Fechou? Vou ler para vocês 2 Coríntios 10, 12. Olha só o que o apóstolo Paulo falou. Paulo disse assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que estão se recomendando a si mesmos. Vou ler de novo que eu li muito estranho. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Nessa época aqui, nesse contexto, o apóstolo Paulo estava falando a respeito de algumas pessoas que estavam tendo aquela rixa, estavam tendo aquela competição. Tá ligado aquela pessoa que faz a boa praça e vende o peixe assim, com uma beleza? Meus amigos já estão olhando torto para mim, vou pregar para vocês. Tá ligado aquelas pessoas que ficam assim, comparando entre si, vendendo peixe? Tá ligado esse tipo de gente? Vira a pessoa do seu lado e fala assim, fulano, fala aí pessoal, fulano, eu acho que o Mateus vai falar de você hoje. Gente, não tem jeito, a gente se compara, a gente monta a nossa melhor versão. Eu tenho certeza que você pelo menos pensou um pouquinho na roupa que você usar hoje, tem alguns menos, outros mais, mas você prestou atenção nisso, porque é do ser humano, é uma tendência do ser humano se comparar. Então a primeira coisa, todo mundo aqui sofre com o vício da comparação, em diferentes níveis. Eu sofro com o vício da performance, você também, em diferentes níveis. Então, essa conversa, essa palavra aqui, é de igual, que a gente está nesse barco, a gente está junto nessa, fechou? E o negócio, a humanidade se compara, aí assim, inventaram algo que tem um radialista que eu gosto, que ele fala que é a latrina da sociedade. Pega tudo de sujo, tudo de ruim que tem na sociedade e é chamado rede social, e a gente está nessa. Eu não vou pregar contra a rede social, eu gosto de rede social, eu quero que você me siga nas redes sociais, porque eu gosto de redes sociais. Mas as redes sociais, elas intensificaram essa tendência humana de comparação, de performance. E existe uma rede que ela não é muito trend aqui no Brasil, mas lá no exterior ela é bem forte, que chama Pinterest. Certamente você já ouviu. O Pinterest é uma rede social onde as pessoas postam várias ideias. Por exemplo, minha irmã vai casar. Eu aprendi a respeito de Pinterest por conta da minha irmã. Ela vai casar e essa menina tem scrapbook no Pinterest dela para tudo. Tipo, arranjo de mesa. Aí tem 1 milhão de opções de arranjo de mesa. As meninas que vão casar aí estão tudo dando risada, estão entendendo. Ou então, cabelo de noiva. 1 trilhão de cabelos de noiva. Mas o BO que acontece, não é verdade? O BO que acontece com o Pinterest é que o Pinterest é um recorte perfeito e focado de algo que não é real. Tem uma revista americana que conceituou essa rede social Pinterest como um website de compartilhamento de fotos com pegada de rede social na forma de um quadro de cortiça. Basicamente, toda rede social que é com foto, que a rede social serve para a gente mostrar que a nossa vida é um pouquinho mais legal do que a da pessoa do lado. Não é para isso que serve, no fundo, é para isso que a gente usa. Olha o que o pastor Steven Furtick, como ele definiu o Pinterest. Presta atenção que eu vou ler para vocês, vou ler rápido. O Pinterest é uma rede social de apelo visual estrategicamente criada para lembrar você ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de que você não tem tanto estilo como seus amigos, que a decoração da sua casa é amadora, que as fotos que você tira são inexpressíveis e sem arte, que você planejou o seu casamento muito mal e que você vive uma existência tediosa e monótona. Diferentemente de todas as outras pessoas,
cujas vidas são categoricamente incríveis o tempo todo. É para isso que serve o Pinterest, o Instagram, o Twitter serve para você reclamar da vida, o Facebook, TikTok, seja lá o que for que você usa. Basicamente é para isso. A rede social, ela pega um frame, ela pega um canto de uma realidade que não existe. E existe uma hashtag, aliás, existe um site que eu acho muito mais da hora que o Pinterest, que é o Pinterest Fail. São quando as pessoas elas tentam fazer o que está mostrando no Pinterest e dá completamente errado. E eu acho que a gente tem algumas fotos para a gente dar uma analisada de como a realidade é completamente diferente da internet. É completamente diferente. Cadê o pessoal aí da mídia para dar aquela ajudada para nós? O Pinterest Fail. Olha só, o bolo do Bob Esponja, versão Pinterest e a versão real. Aquilo parece uma esfirra do Habib's, tamanho família, zoada, que um caminhão passou por cima. A realidade é essa. Mostra outra. Nós vamos mostrar todos. Olha esse Minion. Parece que fui eu que fiz esse Minion. Tá ridículo, mostra outra. Aqui, deixa a foto aí que nós vamos dar uma risada disso. A menina, com certeza, lá pelos seus 14, 15 anos, queria conversar na webcam, queria conversar, conhecer pessoas, vou treinar meu inglês. Viu no Pinterest uma foto, essa foto aqui ficou legal, vou fazer que aquele alemão vai falar comigo. Olha a realidade, gente. Rede social é a coisa mais ridícula do mundo e a gente usa isso mesmo. Passa para a próxima. O que é isso? Os cabelos de noiva, é incrível, pode ir passando. Fotos, as mamães maníacas, tirando fotos lindas dos seus filhos, colocando a vida deles em perigo, porque aquilo ali é um cabo de eletricidade, gente, no nenê. Fala sério, mata a criança, tem mais? Gente, só o Rafael consegue tirar foto bonita de bebê, desiste. Se você está aí, já contrata o Rafael, já era. Passa para a próxima. Eu tô com um feeling que era isso. Enfim. A rede social, ela não faz jus à realidade, de forma alguma. Às vezes você ouviu, Mateus, mas eu nem uso Pinterest, essa palavra não é para mim. Cara, mas talvez você não use o Pinterest, mas certamente você usa o Instagram e certamente você compara a sua vida, as suas roupas feias e sem graças com as roupas da família Pôncio. Que eles têm uns sneakers loucos assim, você repara, você fica comparando, certamente você, não, que agora a onda do momento é ser empreendedor, aí você fala, eu vou ser que nem o Flávio Augusto, eu vou ser o primo rico, e você fica comparando, cada um tem o seu meio de comparação, cada um tem, o Instagram é a rede social mais maléfica à saúde mental por conta disso, são gatilhos, cada vez que você liga o seu feed, que com certeza se você tem um iPhone ou algum aplicativo que mostra, às vezes que você abrir o seu celular, você vai ficar assustado. Eu fico, não vou falar tanto que eu estou abrindo, porque eu estou num processo de desintoxicação, muito difícil, estou falhando, mas estou tentando. É isso que a gente faz nas redes sociais. Eu não estou pregando contra as redes sociais, de forma alguma, que nem eu falei, eu uso, quero usar de maneira melhor, mas a pegada, o BO, é a mentalidade por trás disso. É a mentalidade. Aquela mentalidade que a gente fica comparando a nossa vida chata com a vida dos influencers. Por exemplo, esses dias atrás eu estava na praia aqui no litoral de São Paulo. Para mim estava o máximo aquela praia. Lugar lindo, apartamento top. Nunca fiquei num lugar tão da hora assim, fui com os meus amigos. Só que eu abria meu celular, eu estava lá no Guarujazão, todo feliz. Alguém estava em Mykonos, na Grécia. Eu abria meu celular, tinha um fulano de tal em Ibiza. Fazia aparecer a praia que eu estava, que era linda, um lixão. É assim que funciona. Você compra aquele tênis, você junta 4, 5 meses, você compra, pá, que da hora. Aí de repente você vê lá um jogador de futebol que você gosta, você trabalhou 6 meses para comprar um tênis, o que é um problema, a gente está valorizando as coisas erradas, mas isso é um sermão de outro sábado. Você trabalhou 6 meses para comprar um tênis, aí aquele jogador ele comprou um tênis que é 100 vezes mais caro que o seu, assim, ó. Qual é a graça? A gente fica correndo atrás. Esse é o problema da rede social. Esse é o problema do ser humano. Comparação. E a pegada da comparação é que a comparação não anda sozinha. A comparação tem 2 amiguinhos. Fingimento. Fala comigo. Fingimento
e manipulação. Eis aí o trio parada dura: comparação, fingimento e manipulação. Olha só como que funciona esse ciclo vicioso. Eu comparo a minha realidade chata com algo irreal, o que me leva a fingir algo que eu não sou e manipular a minha realidade, distorcer a minha realidade. Então você pega seu celular, aí você olha a sua vida assim, tipo, eu orei só 10 minutinhos. Na verdade, orei 10 minutinhos no mês. Aí você vê assim a vida de um influencer gospel, porque a gente está numa igreja evangélica, né? Então tem um monte de influencer gospel. Aí você olha assim, você vê os caras, o cara tá pregando lá no botão. Aí você fala, putz, aí o que você faz? Finge uma santidade que você não tem. Eu faço isso também. A gente faz isso. A gente finge algo que a gente não está vivendo para manipular a nossa realidade. A comparação, ela faz isso com nós. Mas a comparação, ela não existe apenas nas redes sociais. Comparação existe entre irmãos. Quem aí tem irmão? Eu tenho uma irmã mais velha e a minha mãe, ela merecia ser indicada para o STF só por conta das tretas que aconteciam na hora do almoço entre eu e minha irmã. Eu era num nível com a minha irmã que, tipo assim, a gente saía quase na faca para ver quem ia pegar o Danoninho que tinha a foto do morango em cima. Porque irmão é assim. Quando a minha mãe ia colocar seja o que fosse no copo, coca, suco, qualquer coisa, eu colocava os copos de lado, ficava olhando assim, pegava uma lupa, olhava que tinha que estar exatamente igual. O nível de contar batata frita na hora do almoço. Irmão é assim. E boa parte da minha infância, eu e minha irmã, a gente estudou em escolas separadas. Mas acho que a partir da 4ª, 5ª série, a gente estudava na mesma escola. E a minha irmã é 2 anos mais velha do que eu. E eu nunca fui um aluno arteiro, jamais, nunca fui desrespeitoso. Mas eu sempre falei demais. Falo, sempre falei demais. Então, enquanto você fala, você não escuta. Então, já imagina qual eram minhas notas? Eu aprendi a estudar só na faculdade. Beleza. Todos os meus professores já deram aula para minha irmã. Eu não sei falar para vocês quantas vezes eu não ouvi. Mas você é irmão da Lígia? Não é irmão da Lígia. Eu já ouvi. A Lígia aprendeu isso aqui na primeira vez. E você, Mateus? Recuperação, hein? Exame final. Eu era aquele aluno que o Papai Noel ia cumprimentar na escola, que eu estava lá até o dia 22 de dezembro. Eu escutei isso, meu colegial inteiro. Irmãos se comparam. Inclusive na Bíblia nós temos a história de 2 irmãos. Jacó, fala comigo, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, o nível de treta deles era tão grande que a mãe deles sentia que os 2 são gêmeos, sentia os 2 gêmeos brigando no ventre. Olha o nível de treta. O ser humano é um negócio que precisa ser estudado. Eles brigavam no ventre. Quando os 2 nasceram, Esaú é o mais velho, ele nasceu primeiro. Jacó nasceu segurando aqui na canela dele. Falou, você não vai primeiro não. Eles estavam brigando na hora que eles nasceram, Jacó e Esaú. E os 2 gêmeos, eles eram comparados exatamente em tudo. Eles eram comparados. Vou ler para vocês o que fala em Gênesis 25, versículo 27 e 28. Acompanha comigo. Diz assim, os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador, habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Essa é a história da minha vida. Olha só, vem cá comigo. Jacó é o cara que cuidava da casa, cuidava dos animais de estimação, mas a Bíblia, gente, a Bíblia não é chata. Se você acha a Bíblia chata, quem é chato é você. A Bíblia você tem que usar a imaginação. Olha só, Esaú era um caçador, habilidoso, vivia no campo. Imagina se ele trazendo uns boi nas costas que ele caçou. Enquanto isso, estava lá Jacó, tricotando, fazendo seja lá o que for. É a história da minha vida, porque a última coisa que eu sou é habilidoso fisicamente. Eu sou a pessoa mais atrapalhada que existe. Eu falo para os meus amigos que o dia que eu inventar assim, vou pular de paraquedas, qualquer coisa, é o dia que eu vou morrer, é assinar meu atestado de morte, porque eu tenho uma bênção para isso. Eu sou Jacó, ficaria em casa que eu sou mais quietão mesmo. E olha só, a diferença não era apenas essa. Diz assim, Isaac, que era o pai dos 2, numa cultura patriarcal, a gente tem que entrar no contexto. Uma cultura patriarcal, olha só. Isaac, que era o pai, preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, enquanto Rebeca preferia Jacó. Olha só,
dois irmãos se comparando. Jacó nasceu agarrando na perna de Esaú. Jacó, ele viveu correndo atrás da sombra de Esaú. Ele viveu olhando para ele na tenda. Cara, Deus fez Jacó para ficar na tenda. Deus te fez para você habitar a sua zona de graça. Deus não fez você para habitar a zona de graça do outro. Mas Jacó, ele olhava para ele, tipo, putz, ainda mais numa cultura patriarcal, onde o pai preferia ainda o outro. Vocês estão pegando esse feeling comigo? Jacó, ele vivia correndo atrás da sombra de Esaú. Ele olhava para ele, se comparava, e não, isso não era o bastante. Ele vivia se comparando, ele vivia correndo atrás da sombra de Esaú. Sabe por que ele fazia isso? Olha o que C.S. Lewis disse. O prazer do orgulho não está em ter algo, mas sim em ter mais do que a pessoa do lado. Faz assim, ó, vixe. Estamos falando de nós mesmos. Não basta eu ser rico, eu tenho que ser mais rico do que o meu pai para provar que eu consegui sem ele. Não basta, no caso das meninas, por exemplo, não basta eu ser magra, eu tenho que ser magra igual a Pugliese. Não basta eu ser inteligente, eu tenho que ser mais inteligente do que fulano de tal. Os caras, não basta eu ser forte e rasgado, eu tenho que ser mais forte e rasgado do que o ex da minha atual. É isso que a gente faz, é isso. A gente quer, a comparação nos cultiva em nós o hábito do orgulho. E o orgulho nos leva a querer não ter mais para nós mesmos, nos leva a querer ter mais do que o nosso próximo. Aí você começa a desprezar a sua zona de graça, porque você está olhando a zona de graça da pessoa do lado. E meu irmão, se tem uma pessoa aqui nesse auditório que já fez muito isso, que tem que ser policiada para não fazer de novo, essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Não acha que eu estou aqui atrás desse púlpito? Eu podia ter duas opções hoje. Eu podia estar aqui super distante de vocês, com a minha capa de santidade, manipulando a realidade. Mas não. A gente está no mesmo barco. A comparação é uma assassina silenciosa. Sabe por que a comparação é uma assassina silenciosa? Porque ela te infecta em doses homeopáticas. É aos poucos. Quando você vê, você compara assim, por exemplo. Eu estou aqui sentado e o Mateus está em cima. Quem devia estar em cima sou eu, não ele. Meu irmão, não sei falar para vocês quantas vezes eu já não pequei dessa forma. Não sei falar isso para vocês. Aí, de repente, esse é o primeiro estágio da comparação. De repente, você detesta vir numa live porque... Putz, eu venho numa live, Giovanni não me descobre? Como assim? Essa panelinha, não é? Meu irmão, eu estou falando, é porque eu já falei, então eu sei como que se fala essas coisas. A comparação é uma assassina silenciosa. Quando você vê, você está perdido na comparação. Foi isso. Jacó, ele se comparou e correu atrás da sombra de Esaú, até que ele se perdeu, e a gente vai ver isso. Primeiro ponto, para a gente viver livre da comparação, a gente precisa aprender a ganhar sem perder. Fala comigo assim, chega de fake. Não, mas fala forte, como se você ainda estivesse aí. Fala comigo, chega de fake. Jacó, ele manipulava a realidade dele. Olha só o nível que Jacó, ele manipulou a realidade dele. Nessa cultura aqui patriarcal, existia-se o costume dos pais, no final da vida, abençoar a vida dos filhos. Mas não é apenas, bença pai, bença mãe. Não. Eles, no final da vida, os pais liberavam os filhos para os seus destinos proféticos. E isso de fato acontecia. Era assim que Deus se manifestava, era assim que Deus direcionava uma pessoa para o destino dela. E estava Isaac, já com as vistas turvas, cego, ponto de morrer. Ele falou para Esaú, vai lá, caça aquela coisa que eu gosto, você cozinha, vem cá, cozinha para mim e eu vou dar a sua bênção. Raquel ouviu isso, ela ouviu, falou para Jacó, querendo ir na mamãe, falou para Jacó, vai, faz assim, assim, assado. Um detalhe que eu não contei é que Esaú era monstrão, além de grande, ele era um baita peludão assim. E Jacó, ele tinha a pele lisinha, a Bíblia fala isso.
Aí ele falou, nossa, mas meu pai, ele tá cego, mas ele vai me tocar na hora de dar a bênção, ele vai reconhecer que eu não sou Esaú. Ele pegou peles de animal e colocou nos braços e aqui na nuca, onde ele seria abençoado pelo pai. Olha só, a gente às vezes fala assim, nossa, mas isso é muito longe da minha realidade. Não é tão longe assim não. A gente pega peles de santidade, coloca os nossos braços na nossa nuca, para quando a gente vir na igreja, ninguém tocar na parte que está doendo. Não é isso que a gente faz? É isso que a gente faz. A gente pega pedaços de pele de alegria, de satisfação, para ninguém ver que a gente está sangrando por dentro. Mas sabe uma coisa que não mente? Os nossos olhos pedem ajuda. A gente não mente com os nossos olhos. Mas vamos lá, pegar um caminho de coelho. Jacó fez isso para pegar a benção do pai, e ele foi até o pai, e o pior, ele pegou a bênção, mas essa bênção não era dele. O pai abençoou ele, liberou ele para o destino dele, mas não, era o destino de Esaú, era a bênção de Esaú. Sabe, às vezes a gente manipula tanta realidade, às vezes eu manipulo tanta realidade, que eu acabo pegando algo que não é meu. E sabe qual que é o problema? Quando eu recebo uma bênção que não é minha, eu não tenho a unção necessária para sustentar aquela bênção. Sabe, a oração que eu mais preciso fazer, a oração que você mais precisa fazer é a seguinte: Deus, não me coloca num lugar, numa posição no qual eu não tenho unção para sustentar. Vocês me conhecem. Há 6 meses atrás, eu fui levantado aqui nessa igreja. Meus irmãos, só eu, Deus, o Diego e o Giovanni sabe as noites que eu fiquei acordado quando eu recebi a notícia, me indagando, eu tenho a unção necessária para me sustentar nesse lugar? Será que fui eu? Eu sabia que não fui eu, porque eu não queria, eu não esperava. Eu tentei estar aqui já de diversas formas, nunca consegui. Quando eu desisti, quando eu parei de tentar, no momento certo veio o Kairos de Deus e acelerou as coisas. Mas eu me indagava, será que eu tenho a unção necessária? Será que eu tenho o necessário para suportar essa bênção? Sabe, porque bênçãos têm pesos. Você acha que não? Tem pesos. Mas sabe o que é o bom? A sua zona de graça, você tem a unção necessária para ser sustentado na sua zona de graça. A minha zona de graça não é a mesma que a sua. Da mesma forma que a zona de graça de Esaú não era a mesma de Jacó. E vocês vão ver como deu ruim. Lance Armstrong, ele foi o maior campeão de ciclismo. Ele ganhou o Tour de France 7 vezes. E no meio disso, ele era uma lenda no ciclismo. E no meio de tudo isso, dessa carreira dele, ele sempre foi acusado de uso de doping. Mas eu acho que ele não era americano não, acho que ele era brasileiro, porque ele sempre dava um jeitinho. Sempre dava um jeitinho, fazia as investigações, os exames, ele acabava se safando. Ele fez a carreira dele por 13 anos, ganhou essa competição 7 vezes, bateu recordes, até que um dia ele foi entrevistado pela Oprah. E o Pastor Steven, nesse livro, a foto deles aí, ele fala brincando assim, ó, da Oprah ninguém escapa, do FBI você escapa, mas se você for entrevistado ela vai arrancar. E nessa entrevista eles conversando, a Oprah perguntou a respeito do uso de doping, e olha o que ele falou. Ele disse assim: eu não inventei a cultura do doping, mas eu não tentei mudar. Olha só, eu não inventei a cultura do doping, mas eu não tentei mudar. A gente não inventou a cultura da comparação, mas será que a gente está tentando mudar essa cultura? E olha mais, a Oprah perguntou, e os seus 13 anos, e a sua carreira, seus recordes que você mentiu, como que fica tudo isso? Olha o que ele disse: a pressão para me manter uma imagem perfeita era tão grande que eu me perdi no meio disso. Fala comigo, eu me perdi. Essa é a frase. Lance Armstrong se perdeu, Jacó se perdeu, eu já me perdi diversas vezes. A comparação faz a gente se perder. A gente ganha, mas a gente se perde. Olha só, nós nunca seremos suficientemente melhores que todas as outras pessoas para estarmos seguros com nós mesmos. Se a gente cede a uma cultura de comparação, a gente vai viver correndo atrás do vento, nossa vida inteira.
Você vai viver, se você ceder, se eu ceder a uma cultura de comparação, eu vou viver correndo atrás daquilo que o outro tem. E vou perder aquilo que Deus tinha para mim aqui. Às vezes a gente está tão focado na terra prometida que a gente perde a promessa na terra que a gente está no momento. Acontece. Mas relaxa. Não falei que a comparação é humana? Relaxa. Se está apertando, respira fundo, respira fundo. Relaxa, nós vamos passar por isso juntos. Olha o perigo da gente ceder à pressão para comparar. Quando eu cedo à pressão de fingir algo que eu não sou, eu acabo me tornando algo que eu não queria ser. Cara, Jacó, com certeza Deus tinha uma bênção específica para ele. Com certeza Deus tinha uma zona de graça específica para ele. Tanto que no final, se você conhece a história, as coisas se endireitam. Mas naquele momento, o nome Jacó passou a ser tido como enganador. Ele tentou ter algo que não era para ele ter, ele acabou se tornando algo que ele não queria ser. Quantas vezes o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Apóstolo Paulo, todos nós somos tentados na comparação. Todos nós somos tentados a manipular a realidade. Seja no seu Instagram, seja onde for, nós somos tentados. Às vezes você pode me perguntar, mas então, Mateus, a comparação é tão tensa assim, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para encontrar uma saída nessa cultura? Primeira coisa, ser quem você é diante de Deus. Fala comigo, manda real. Fala comigo, manda real. Isso que você tem que fazer. Jacó, por conta dessa atitude que ele manipulou a situação, fingiu ser o irmão dele, ele viveu a vida dele inteira fugindo do irmão, porque o irmão ficou com um ódio tão grande, com razão, que ele queria matar Jacó. Que naquela época era a cultura do olho por olho, dente por dente, naquela época. Roubou minha bênção, vou te matar. Ele viveu correndo. E Jacó, cara, ele tinha uma zona de graça, porque onde quer que ele parasse, ele prosperava, ele crescia. Ele se casou, ele teve filhos, ele teve tudo. Ele teve esposas, ele teve funcionários, rebanhos. A riqueza daquela época ele tinha, ele conseguiu tudo aquilo. Ele conseguiu, agora eu sou rico bastante para não depender dos meus pais mais. Ele conseguiu mostrar que eu mereci essa bênção que eu ganhei. Ele tinha as coisas, mas ele acabou se perdendo. E Jacó, ele só se encontrou quando ele mandou a real. Ele estava fugindo do irmão e certa vez no vale de Jaboque, ele foi confrontado por Deus. Era um vale e ele fez passar as esposas, os filhos, os bens, os funcionários, o exército que ele tinha, tudo passou. Tudo passou na frente dele. Ficou só Jacó. Ficou só ele. Naquela noite ele tentou dormir e o anjo do Senhor, e alguns estudiosos dizem que no Antigo Testamento, quando existe essa pronúncia, o anjo do Senhor pode ser uma figura de Cristo. Então vamos entender que o próprio Cristo apareceu para ele, tudo que ele tinha construído passou, só estava ali Jacó, o enganador. Às vezes a gente precisa encarar isso. E fala que ele lutava, e o anjo falava assim, qual é o seu nome? Qual que é o seu nome? Ele lutava e falava, eu quero a minha bênção. Olha só, depois de todos esses anos ele ainda estava, eu quero a minha bênção. Cara, meu irmão, às vezes você está aqui em 2020, na década de 20, a melhor década da nossa história, mas você ainda tem BO para resolver lá de 2007. Vamos resolver, gente. Vamos resolver. Jacó, depois de tudo isso, ele ainda estava lutando, eu quero a minha bênção. E sabe quando ele recebeu a bênção dele? Quando ele admitiu que ele era. Ele recebeu a bênção dele quando tudo passou. Estava só ele, Jacó, enganador. Quando ele admitiu, sou Jacó, enganador. Aí o anjo do Senhor falou, não. Você não é Jacó, você não é Jacó. Você é Israel, porque você lutou com Deus. Príncipe do Senhor. E ele querendo a bênção de Esaú. Olha o que Deus tinha para ele. Deus tinha essa zona de graça.
de príncipe do Senhor. Deus tem uma zona de graça para você única. Você está para a sua zona de graça como o peixe está para a água. É natural, é fácil, é leve. Quando você se encontra na sua zona de graça, as coisas fluem, as coisas são fáceis. São. Não estou falando que não tem sacrifício. Tem sacrifício. Essa cultura da hipergraça não está com nada. Tem sacrifício, tem preço, tem choro. Tem sim, Senhor. Mas é leve. É leve, porque o jugo dele é suave. Jacó foi tocado. E a Bíblia fala que ele saiu mancando. Ele saiu marcado. Existe um líder de adoração que já morreu há muitos anos, americano. Fugiu o nome dele. Que ele fala que um bom set de adoração, um bom momento de adoração é que nem um soco na cara. Porque envolve impacto, envolve sangue, sacrifício e você sai marcado. Nossa, mas isso não é atraente, Mateus. O evangelho não é atraente. O evangelho é irresistível. São coisas diferentes. O evangelho é um tiro na cara que te ressuscita. Isso é o evangelho. Meu irmão, eu preciso ser tocado. Eu preciso ser tocado. Quando você escolhe ser quem você é diante de Deus, você se torna quem Ele te criou para ser. Quando você escolhe ser quem você é diante de Deus, você se torna quem Ele te criou para ser. Você só vai acessar a sua zona de graça. Eu só vou acessar a minha zona de graça quando eu mandar a real. Quando eu mandar a real. Sabe qual que é o problema da comparação que nos leva ao fingimento e à manipulação? É que a gente começa a colocar tantos filtros na nossa vida para pegar aquele ângulo perfeito. A gente começa a socar filtro na nossa vida. Tem filtro até no story agora. Curto pra caramba. Você começa a encher a sua vida de filtro, eu começo a encher minha vida de filtro. O problema é que é impossível não levar esses filtros que eu coloco diante das pessoas para o meu lugar secreto. Aí, olha só o BO. Quando eu contemplo a Deus com filtros, eu recebo Ele de forma filtrada. Não recebo a plenitude dEle. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha só isso aqui. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu sou transformado quando eu contemplo a face de Deus de forma descoberta. Mateus, como eu contemplo a face de Deus de forma descoberta? Manda real. Momento de adoração não é para ser aquele worship gostosinho. Ai, que delícia. Eu amo isso, gente. Eu amo ficar. Só teu nome é doce. Eu amo isso. Mas não é só isso. A adoração também é que nem um soco na cara. Envolve impacto, envolve sangue e te deixa marcado. Manda real. Baixa as guardas. Abaixa as guardas. É cansativo viver com a guarda levantada. É cansativo. Pensa em uma pessoa que já se perdeu diversas vezes pelo caminho porque se cansou de ficar com as guardas levantadas. Essa pessoa sou eu. Como que eu vivo, Mateus? Driblando essa cultura da comparação. Nós já estamos quase terminando. Mate sua sede de aceitação com a vida de Deus. Para eu viver além da comparação, eu preciso me contentar nele. Se contentar em Jesus é um golpe fatal na comparação. Porque quando eu estou pleno, contente, satisfeito na pessoa de Jesus, aquilo que o feed me oferece, não significa grande coisa para mim. Ah, isso quer dizer que você não vai querer mais o tênis? Lógico que não. Isso quer dizer que eu não vou precisar manipular a realidade para ser algo que eu não sou.
Isso quer dizer que eu não vou precisar invejar e querer a zona de graça do outro, porque eu estarei satisfeito na minha zona de graça. Porque sabe o negócio, gente? Sabe o que Apocalipse fala? Sabe qual que é o prêmio? Todo esse BO aqui que a gente está fazendo, sabe o que vai ser dado ao vencedor no final de tudo? O direito de se sentar com Ele. No final de tudo, Jesus é o prêmio. Por isso que o golpe fatal na comparação é se contentar em Jesus. Se contentar em Jesus. Mateus, eu vou fazer isso uma vez, pronto e acabou? Lógico que não. A minha maior luta para estar aqui pregando hoje, agora para vocês, enquanto eu estava ali no fundo, não era de se, eu vou decorar o texto, eu vou conseguir falar. Não. Minha maior luta era a minha necessidade de atuar aqui para impressionar você. Todo pregador tem essa luta. A minha necessidade de atuar e aquele pensamento, será que eles estão gostando de mim? Será que eu estou sendo engraçado? Será que eu estou sendo profundo? Será que está fazendo sentido? É constante. Por isso que constantemente a gente precisa se contentar em Jesus, se satisfazer em Jesus. Não acha, meu querido, que quando você chegar lá, o que é esse lá também? Quando você chegar lá, o vício da comparação vai desaparecer. Não. Por isso que constantemente, eu reforço, constantemente você precisa se contentar em Jesus. Mateus, como que eu vou me satisfazer em Jesus? Cara, a primeira coisa, para de viver de McDonald's, vai fazer sua própria comida. Cara, a gente vive só de final de semana. Existe uma estatística na igreja brasileira que a cada 6 pastores, apenas 4 não leram a Bíblia completa. A cada 6, só 2 leram a Bíblia completa. Se isso é nos pastores, imagina na membresia. A gente precisa pegar o hábito. Cara, leia seus capítulos. A gente está no começo do ano, passou um mês, beleza. Faz teu plano de leitura. Vamos esse ano ler a Bíblia inteira, galera. Vamos esse ano criar o hábito de jejuar semanalmente. É assim que eu me contento em Jesus. É assim que eu fico satisfeito nele. Você não vai ficar satisfeito em Jesus se contentando apenas com lá bomboneira aos domingos. Não! É gostoso? É gostoso. Eu amo. Mas não é o suficiente. Então eu vou ouvir sermão. Cara, ouvir sermão, beleza. Eu escuto um monte. Mas ainda assim não. Você vai estar usufruindo da zona de graça do outro. E a sua zona de graça. E a revelação que Deus tem para você. E aquilo que Jesus quer soprar no seu ouvido. Jesus não vai soprar detalhes do seu futuro para o pregador aqui em cima. Não, excepcionalmente ele vai fazer isso. Ele quer soprar o seu futuro para você chamar a existência no seu quarto. É aí que eu me contento em Jesus. É aí que a gente se contenta em Jesus. É assim. Mateus, você faz isso? Eu faço. Faz perfeitamente? Não. Viajei, meu plano de leitura bíblica está lá apitando assim, preciso tirar uns 2 dias para botar em dia, mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Mateus, mas você jejua semanalmente? Cara, eu estou tentando. Eu estou tentando em 2020, com certeza eu vou conseguir. Mas como você pode dar certeza? Meu irmão, é decisão. É decisão. Quando você decidir resolver seus BO, você vai resolver. Não tem pastor que resolve o seu BO, não tem ninguém que resolva seus BO, é você e Deus. Tem certas coisas, certos traumas da sua vida, não importa o quão maravilhoso face a face é, tem certos traumas da sua vida que só vão ser curados no seu quarto. É aí que a gente se contenta em Jesus. É aí que a gente se contenta em Jesus. Cara, quando a gente vence a comparação, nós somos livres para viver de verdade. Fala comigo, relaxa. Quando você vence a comparação, quando eu vencer a comparação, eu posso relaxar. Eu vou ser livre para viver de verdade. Gente, o Instagram não é realidade. Os influencers, isso não é realidade.
Quantas pessoas que a gente vê aí que parecia que tinha construído tantas coisas, a menina do Vale do Silício, era tudo mentira. Gente, quando eu venço a comparação, eu sou livre para viver de verdade. Nessa liberdade para viver, eu sou livre para amar. Eu sou livre para amar. Às vezes você fala, nossa, essa igreja aí, amor e cuidado. Estou aqui faz um ano e não tenho amigo. Meu irmão, às vezes você é que nem eu, uma pessoa bem complicada que precisa resolver seus BOs. Quando você vence a comparação, quando você vence a manipulação, você é livre para amar, para ser amado. Quando você não está preso na comparação, você é livre. As pessoas não te chamam para sentar na mesa delas, chame as pessoas para sentar na sua mesa. Mas só uma pessoa livre consegue fazer isso. Você é livre também? Você é livre para servir na sua zona de graça. Você está para a sua zona de graça como o peixe está para a água. Você é livre para servir na sua zona de graça. E você é livre, sabe para quê também? Você é livre para o sucesso. Você é livre para o sucesso. Deus é o maior interessado para fazer com que você dê certo. O céu, as testemunhas, a galeria dos heróis da fé. Sabe, nós somos cercados por uma roda de testemunhas. Às vezes a gente lê esse versículo e pensa em pessoas condenando a gente. Não, pensa no céu, nos anjos, Deus lá no Kairos, os heróis da fé, tudo assim. Cara, esse cara vai dar certo. Imagina lá, a gente tem que pensar nessas coisas. Deus está lá, quando você acorda fala, agora vai. Jesus é aquele que mais acredita em você. Deus é o maior interessado no seu sucesso. Sabe por quê? Se Cristo em nós é a esperança da glória, quando a minha plataforma expande, a expressão da glória de Deus também é expandida. Ele é o maior interessado no seu sucesso. Por isso nós precisamos vencer a comparação.